5 coisas que enfraquecem o seu potencial estoicismo. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante e profundamente relevante para todos nós. 5 coisas que enfraquecem o seu potencial, à luz dos princípios do estoicismo. Se você está em busca de atingir seu potencial máximo e viver uma vida plena, este vídeo é para você. O estoicismo, uma filosofia antiga que continua a ressoar nos dias de hoje, oferece insights poderosos sobre como superar os obstáculos internos que nos impedem de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Procrastinação. Vamos começar nossa jornada explorando a primeira coisa que enfraquece o seu potencial: a procrastinação. No contexto do estoicismo, essa tendência de adiar tarefas essenciais é vista como um dos maiores obstáculos para o crescimento pessoal. Marco Aurélio, um dos principais filósofos estoicos, nos lembra: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. A procrastinação muitas vezes surge de uma combinação de medo do fracasso, falta de clareza nos objetivos e dificuldade em iniciar tarefas desafiadoras. No entanto, os estoicos acreditavam que o primeiro passo para superar esse hábito é reconhecer sua natureza destrutiva e agir com determinação. Ao invés de esperar pelas condições perfeitas ou pelo momento ideal, os estoicos nos ensinam a valorizar o presente e a agir com prontidão. Para eles, a disciplina é essencial. Disciplina para identificar prioridades, disciplina para estabelecer metas claras e disciplina para manter o foco até a conclusão das tarefas. Epicteto afirmava que devemos dizer a nós mesmos o que seríamos e então fazer o que temos que fazer. Essa abordagem ressoa profundamente com a filosofia estoica de assumir responsabilidade por nossas ações e cultivar uma vontade forte. No mundo moderno, onde somos constantemente bombardeados por distrações e demandas, aplicar os princípios estoicos pode oferecer uma vantagem significativa. Implementar rituais matinais para visualizar metas diárias, utilizar técnicas de Pomodoro para gerenciar o tempo com eficiência e estabelecer prazos realistas são práticas recomendadas tanto pelos estoicos quanto pelos especialistas em produtividade contemporâneos. Em suma, combater a procrastinação não se trata apenas de eliminar hábitos de adiamento, mas de cultivar uma mentalidade que valorize a ação e a responsabilidade pessoal. Ao integrar os ensinamentos do estoicismo em nossa vida cotidiana, podemos aprender a superar os desafios que nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. A procrastinação pode ser um obstáculo, mas com determinação e uma abordagem estoica, você pode transformar desafios em oportunidades de crescimento pessoal. Continue acompanhando nosso canal para mais insights e dicas sobre como aplicar a sabedoria estoica em sua jornada para uma vida mais plena e significativa. 2. Medo do fracasso. O segundo elemento que enfraquece significativamente o nosso potencial é o medo do fracasso. Segundo os filósofos estoicos, especialmente Sêneca, o medo é muitas vezes mais prejudicial do que o próprio fracasso. Em suas palavras, o homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme. Essa reflexão profunda nos leva a considerar como o medo paralisa e impede o crescimento pessoal. O medo do fracasso pode se manifestar de várias formas em nossas vidas. Pode nos fazer hesitar antes de buscar novas oportunidades, nos impedir de perseguir nossos sonhos mais audaciosos e nos deixar presos em uma zona de conforto que, apesar de segura, é limitadora. Os estoicos argumentavam que o fracasso não deve ser visto como um fim, mas como um meio para aprender e crescer. É através das dificuldades e das experiências adversas que desenvolvemos nossa resiliência e fortalecemos nosso caráter.
Para superar o medo do fracasso, os estoicos ensinavam a importância da aceitação. Aceitar que o fracasso é uma parte inevitável da jornada humana e que cada revés traz consigo uma oportunidade de aprendizado e melhoria. Em vez de evitar situações desafiadoras, eles encorajavam enfrentá-las com coragem e determinação. Uma prática estoica útil é a premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Isso envolve antecipar mentalmente os piores cenários possíveis de uma situação para estar preparado caso eles ocorram. Ao fazer isso, não apenas reduzimos o impacto emocional do fracasso potencial, mas também nos preparamos psicologicamente para lidar com qualquer resultado, positivo ou negativo. Além disso, os estoicos valorizavam a virtude da coragem como fundamental para enfrentar o medo. Epicteto, por exemplo, destacava que a coragem não significa ausência de medo, mas sim agir apesar do medo. No mundo moderno, onde a pressão por sucesso e a aversão ao fracasso podem ser esmagadoras, os ensinamentos estoicos oferecem um antídoto valioso. Ao cultivar uma mentalidade que abraça o fracasso como parte do caminho para o sucesso, podemos transformar o medo em motivação e os obstáculos em oportunidades de crescimento pessoal. Em suma, o medo do fracasso é um inimigo interno que todos enfrentamos em nossa jornada. Ao adotarmos as lições dos estoicos, podemos aprender a enfrentar esse medo com coragem, aceitação e uma visão de longo prazo que nos permite alcançar nosso verdadeiro potencial. 3. Negatividade. Outro fator que pode enfraquecer significativamente nosso potencial é a negatividade. Pensamentos negativos têm o poder de drenar nossa energia e minar nossa motivação para agir. Para os estoicos, a negatividade era vista como um obstáculo à busca da virtude e da tranquilidade interior. Os filósofos estoicos praticavam a premeditatio malorum, que envolvia antecipar mentalmente os piores cenários possíveis de uma situação para estar preparado para lidar com eles. Essa prática não se limitava apenas a se preocupar com o pior, mas também a cultivar a resiliência mental e a fortalecer a capacidade de lidar com adversidades de forma eficaz. Além disso, os estoicos enfatizavam a importância de manter uma perspectiva positiva e racional diante dos desafios da vida. Em vez de se deixarem consumir por pensamentos negativos e autodestrutivos, eles encorajavam a identificar o que estava dentro de seu controle e a agir de maneira virtuosa, independentemente das circunstâncias externas. A negatividade pode surgir de várias fontes, como críticas externas, comparações negativas com os outros e autocrítica constante. Para combater esses padrões de pensamento prejudiciais, os estoicos aconselhavam a prática da eupateia, ou tranquilidade emocional, que envolve cultivar um estado de equanimidade diante das provações da vida. Para implementar esses ensinamentos no cotidiano moderno, é essencial desenvolver um senso de autocompaixão e compreensão de que falhas e contratempos são parte natural do processo de crescimento pessoal. Isso inclui o cultivo de um diálogo interno positivo e construtivo, que não apenas fortalece a autoconfiança, mas também promove uma visão mais otimista da vida. Ao adotar uma abordagem estoica para enfrentar a negatividade, podemos transformar desafios em oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal. Isso requer prática constante e um compromisso com os princípios fundamentais da filosofia estoica, como a virtude, o autocontrole e a aceitação serena do que está além de nosso controle. Em resumo, a negatividade pode ser um obstáculo significativo em nossa jornada para realizar nosso potencial máximo.
Ao integrar os ensinamentos estoicos em nossa vida diária, podemos cultivar uma mentalidade resiliente e uma visão positiva que nos capacita a enfrentar adversidades com coragem e serenidade. 4. Falta de propósito. Um dos principais fatores que podem enfraquecer nosso potencial é a falta de um propósito claro. Para os filósofos estoicos, ter um propósito definido não apenas dá direção à nossa vida, mas também nos motiva a agir de maneira virtuosa e significativa. Epicteto ensinava que devemos primeiro definir claramente quem queremos ser e quais valores queremos cultivar em nossas vidas. Ele dizia: primeiro, diga a si mesmo o que você seria, e então faça o que você tem que fazer. Isso reflete a importância de alinhar nossas ações com nossos valores e objetivos mais profundos. A falta de propósito pode resultar em uma sensação de vazio interior e em uma tendência a se perder em distrações e atividades sem sentido. Os estoicos acreditavam que viver de acordo com um propósito elevado não apenas aumenta nossa satisfação pessoal, mas também fortalece nossa resiliência diante das adversidades. Para encontrar um propósito significativo, é fundamental fazer uma reflexão profunda sobre nossos valores, interesses e habilidades únicas. Isso pode envolver a identificação de metas de longo prazo que nos inspirem e nos incentivem a crescer pessoalmente e a contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor. Ao estabelecer um propósito claro, também devemos definir metas específicas e alcançáveis que nos ajudem a avançar em direção aos nossos ideais. Isso não apenas nos dá um senso de direção, mas também nos motiva a perseverar diante dos desafios e a aprender com nossas experiências ao longo do caminho. Os estoicos enfatizavam que viver uma vida guiada por um propósito significativo não significa evitar dificuldades, mas abraçá-las como oportunidades para crescimento pessoal e desenvolvimento de virtudes como a coragem, a sabedoria e a justiça. 5. Dependência de validação externa. A dependência de validação externa é um fator que pode significativamente enfraquecer nosso potencial e bem-estar emocional. Os estoicos alertavam sobre os perigos de buscar a aprovação e reconhecimento dos outros como fonte primária de felicidade e autoestima. Segundo a filosofia estoica, a verdadeira sabedoria e autoconfiança vêm de dentro de nós mesmos, não de elogios ou reconhecimento externo. Quando nos baseamos excessivamente na validação externa, tornamo-nos vulneráveis às críticas e opiniões alheias, o que pode levar a um ciclo de autoquestionamento e insegurança. Para superar essa dependência, os estoicos ensinavam a importância de desenvolver uma relação positiva e compassiva consigo mesmo. Isso envolve cultivar uma autoimagem baseada em nossos próprios princípios e valores, independentemente da aceitação ou reprovação dos outros. Uma prática estoica eficaz para fortalecer a autoconfiança é o exame de consciência, onde regularmente refletimos sobre nossas ações, motivações e valores. Isso nos ajuda a manter o foco no que é verdadeiramente importante para nós mesmos, em vez de buscar constantemente a validação externa. Além disso, os estoicos valorizavam a autossuficiência emocional como uma virtude fundamental. Isso significa aprender a confiar em nossa própria avaliação e julgamento, em vez de depender exclusivamente do feedback dos outros para validar nossas escolhas e decisões. No contexto moderno, onde as mídias sociais e as expectativas sociais podem amplificar a necessidade de validação externa, é crucial cultivar uma perspectiva estoica que promova a autoaceitação e a autoconfiança.
Isso nos permite navegar de forma mais equilibrada e serena através das complexidades das interações humanas e das pressões sociais. Em suma, a dependência de validação externa pode ser um obstáculo significativo em nossa jornada para realizar nosso potencial máximo. Em suma, exploramos 5 elementos que podem enfraquecer significativamente nosso potencial à luz dos princípios estoicos. A procrastinação nos impede de agir com determinação e disciplina, enquanto o medo do fracasso nos paralisa e nos impede de buscar nossos objetivos mais ousados. A negatividade nos drena de energia e nos afasta da serenidade interior, enquanto a falta de propósito nos deixa perdidos e sem direção clara. Por fim, a dependência de validação externa nos torna vulneráveis às opiniões alheias, minando nossa autoconfiança.